boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ex-procurador federal depõe em CPI, nega ter cometido crime, mas admite que cometeu lambança no caso da JF. Há uma facilidade agora em relação à emissão de passaportes, em relação à documentação exigida. Você vai saber o que é que muda com a gente aqui. Nosso programa já está no ar e você confere as informações conosco diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o programa hoje falando justamente do depoimento que foi tomado na CPI da JBS. E hoje o ex-procurador que veio depor aqui, aquele que está em meio a toda a polêmica a respeito da forma como foram negociados os acordos com os empresários da JBS, foi ele quem depôs aqui hoje, mas Mariana Jungmann acompanhou esse depoimento, vai trazer detalhes para a gente. Mari, ele negou que tenha cometido crime, mas disse, foi usado o termo usado por ele, que cometeu uma lambança nessa negociação. Que lambança foi essa então que ele explicou, Mari? Boa noite. É isso mesmo, Rosiane, boa noite. Marcelo Miller, o nome dele. Marcelo Miller admitiu que cometeu um erro de avaliação, nas palavras dele, disse que quando avaliou a situação envolvendo a JBS, de prestar serviços para a empresa, ele considerou que não havia ali nenhum ilícito, mas disse que errou ao não pressupor que esse tipo de interpretação que foi dada para esse caso poderia ocorrer, e isso foi o que ele classificou de uma lambança. Vamos acompanhar um trechinho do que ele disse. Por que eu não traí o Ministério Público, deputado? Não traí pelo seguinte, tudo que eu incentivava a empresa a fazer era o que eu faria se eu estivesse no exercício de alguma atribuição. Eu incentivava a empresa a se remediar, a procurar as autoridades no Brasil e no exterior, a dizer a verdade. Não foi tudo perfeito. Eu cometi um erro brutal de avaliação ao fazer isso. Eu tenho isso perfeitamente claro. Eu não cometi crime. Se Vossa Excelência olhar e apurar os fatos, e eu espero mesmo que apure, enfim, eu vim aqui falar, Vossa Excelência vai ver que eu não cometi crime, não. Mas eu fiz uma lambança. Marcelo Miller também admitiu que começou as conversas com a JF quando ainda era procurador e que chegou a ter contato algumas vezes com os empresários, donos da companhia, mas negou que tenha advogado para a JF ou prestado consultoria jurídica ou qualquer outro tipo de serviço remunerado. Ele também negou veementemente que tenha orientado a gravação sobre o presidente Michel Temer e usou inclusive o filho dele de 5 anos, disse que em nome do filho dele, Rosiane, ele nega que tenha orientado a gravação do presidente. E aí lembrando, né, Mariana, porque Marcelo Miller depois foi justamente trabalhar ali no escritório que atendia esse grupo de empresários, e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chegou a pedir inclusive a prisão dele, lembrando que em meio a essa situação toda, ele teve o registro dele da Ordem dos Advogados do Brasil, o registro de advogado suspenso por um prazo de 90 dias, porque a gente vai lembrar que teve toda aquela polêmica em relação à delação que foi feita dos empresários da JBS, que depois eles foram-se embora para Nova York, aí tinham conseguido inicialmente, em relação ao acordo fechado lá com a PGR, eles tinham conseguido ali ficar completamente imunes aos crimes que tinham sido cometidos e assumidos no processo de delação, só que no meio disso tudo terminou que veio a descoberta aí de áudios que não tinham sido entregues por eles. E aí, a partir daí, é que aparece o nome de Marcelo Miller e toda essa polêmica em relação a esse caso. Só para a gente lembrar também, Rosiane, essa comissão mista, né, essa CPI que é mista, que é de deputados e senadores, ela já tentou ouvir várias outras pessoas envolvidas nessa história, inclusive os irmãos Joesley e Wesley. Joesley esteve no Congresso ontem, eles não se pronunciaram. Ricardo Saldi também, que era executivo, que também está em acordo de delação
delação premiada, que era executivo da companhia também, já passou por aqui. Quando o Ricardo Saldi passou, ele se limitou a fazer uma declaração no início da reunião, disse que não se arrepende de colaborar com a justiça brasileira, mas que viu que a situação depois era muito diferente do que ele imaginava inicialmente. Chegou a dizer que quem colaborou está preso e as pessoas que foram acusadas estão livres e tal, mas também se recusou a responder as perguntas dos parlamentares. E aí ontem, no caso de ontem, por exemplo, que era o do empresário Joesley, ele terminou sendo ali alvo de fato de várias críticas. Como ele não respondeu as outras questões, foi alvo de críticas, o que hoje terminou gerando aqui nos corredores do Poder do Congresso Nacional, né, sempre os comentários dos parlamentares dizendo aquela frase clássica que se fala em qualquer lugar, mas em CPI mais ainda, quem cala consente. Então, ficou um clima bem tenso em relação a essa situação. A gente segue o noticiário nos corredores do Poder, falando desse ambiente de investigações, mas quem vai trazer novidades para a gente agora é Bruno Cruz, diretamente da redação no Rio de Janeiro, onde são várias investigações, várias denúncias, aí acusação e denúncia, inclusive, do ex-governador Antony Garotinho, de que teria sido agredido quando foi preso. Bruno, atualiza para a gente esse panorama. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. A Polícia Civil fez hoje uma perícia na cela que foi ocupada pelo ex-governador Antony Garotinho, lá na cadeia pública José Frederico Marques, que é onde estão outros ex-governadores, estão presos outros ex-governadores, ex-secretários de Estado e demais presos da Operação Lava Jato aqui no Rio. O objetivo dos peritos foi avaliar as condições não só de segurança, mas também de monitoramento e acesso ao local. Imagens das câmeras de segurança serão analisadas também pela Polícia Civil e até um retrato falado do possível agressor deve ser feito com a ajuda do ex-governador para poder auxiliar aí nas investigações. O exame de corpo de delito feito em Garotinho acusou lesões, ferimentos no joelho de Garotinho e também no pé do ex-governador, mas os resultados sobre a idade das lesões e a comparação com o primeiro exame de corpo de delito feito por ele antes de entrar na cadeia só vai ser concluída essa comparação daqui a 7 dias. De acordo com o delegado que investiga o caso, o sistema de segurança encontrado na penitenciária é bom, é um sistema bem feito e ele disse também que para acessar a cela onde Garotinho estava era preciso passar por várias barreiras, o que torna muito difícil que alguém tenha conseguido ter acesso ao ex-governador sem ser visto por ninguém. Garotinho teria sido agredido na cela onde estava na última sexta-feira de madrugada por um homem com um bastão de beisebol. Ele foi transferido no mesmo dia para a penitenciária de segurança máxima de Bangu 8, onde é monitorado por câmeras 24 horas por dia. A outra notícia aqui do Rio hoje também guarda relação com um ex-governador preso, mas Sérgio Cabral, não Garotinho. Em depoimento prestado hoje à Justiça Federal, a ex-funcionária da Carioca Engenharia confirmou que pagava uma mesada de até R$500 mil para intermediários do ex-governador Sérgio Cabral. Tânia Fontinelli assinou um acordo de delação premiada e reiterou hoje para o juiz Marcelo Bretas, que ela mesma repassava o dinheiro em espécie para Carlos Bezerra e Carlos Miranda, que seriam aí os supostos intermediários do esquema de propina que Sérgio Cabral tinha aqui no Rio. Os pagamentos teriam começado em 2009, com uma mesada de R$200 mil e 2 anos depois teria se transformado numa propina de R$500 mil por mês. Tânia Fontinelli era responsável pelo financeiro da Carioca Engenharia e afirmou que o dinheiro era levantado através de contratos fictícios e superfaturamentos. Rosiane. Obrigada, Bruno. Agora a gente vai conferir com Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional, informações sobre os julgamentos que estavam ocorrendo no Superior Tribunal de Justiça hoje, envolvendo governadores. Você tem informações para a gente em relação à análise da denúncia que pesa contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, né, Jéssica? Boa noite. É isso mesmo, Rosiane. Boa noite a você e a todos. O ministro Herman Benjamin votou hoje pelo recebimento de uma das denúncias que tramitam no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. O governador é acusado de corrupção passiva. Relator de todos os casos envolvendo Pimentel no STJ, Benjamin votou, no entanto, pelo não afastamento do cargo, mesmo se o governador se tornar réu na Corte Superior. Segundo o ministro, os fatos ocorreram antes de Fernando Pimentel
Pimentel assumir o mandato. O julgamento realizado na Corte Especial do STJ foi interrompido com o placar de 2-0 depois de um pedido de vista do ministro Og Fernandes. Nessa denúncia, que é um desdobramento da Operação Acrônimo e foi apresentada pelo Ministério Público Federal em novembro do ano passado, Pimentel foi acusado de beneficiar a empresa Odebrecht em processos na Câmara de Comércio Exterior entre 2011 e 2014, quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e presidia o órgão. Segundo a denúncia, em troca de benefícios à empresa, Pimentel combinou o recebimento de 15 milhões de reais em propina e o acerto, que foi delatado por Marcelo Odebrecht e João Nogueira, ex-executivos da Odebrecht, foi intermediado por Benedito Oliveira, o Bené, empresário apontado como forte aliado do então ministro. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica. E olha, o repórter Felipe Pontes, da Agência Brasil, ele já atualizou aqui também, eu estou com o texto dele aqui no celular, vou ler para vocês, informações sobre o outro julgamento que estava sendo feito lá no STJ, referente ao governador Valdez Góes. E hoje a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça arquivou por unanimidade uma denúncia em que o governador do Amapá, Valdez Góes, era acusado de peculato, fraude em licitação e associação criminosa. O Felipe relata aqui que, para a relatora do processo, a ministra Nancy Andrighi, a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público Federal era inepta. A aspa aqui do que disse a juíza, ele disse o seguinte: a denúncia não narra a correta delimitação na modalidade de contribuição do acusado para a prática dos crimes. A relatora foi acompanhada pelos 13 ministros presentes à sessão. Antes de o caso ser encerrado, o ministro João Noronha, que é corregedor no Conselho Nacional de Justiça, criticou o trabalho dos procuradores que atuaram neste caso. Ele afirmou: é um prejuízo enorme pelos gastos, custos, horas e horas de trabalho, de custo para o erário, foram jogados rio abaixo. A gente segue no noticiário agora e a gente vai conferir informações. A gente vai informações na redação novamente e vamos ver agora o que temos de novidades nos corredores do poder. Temos informações com Vanessa em São Paulo. Gente, desculpa, achei que a gente já estava aqui na redação da TV Brasil em Brasília, mas não. Vanessa Casalino tem informações pra gente. Você segue, inclusive, né, Vanessa, trazendo informações pra gente. Hoje, um noticiário intenso nos corredores do poder envolvendo essa área de investigações, de julgamentos, de suspeitas. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Informações do Judiciário, como a gente vinha falando. O fotógrafo que ficou cego de um olho durante a cobertura das manifestações de junho de 2013 aqui em São Paulo, teve mais uma vez o pedido de indenização ao Estado negado pela Justiça. Dessa vez, em segunda instância, Sérgio Silva pediu uma indenização de R$ 1.200.000 por danos morais, estéticos e materiais e uma pensão vitalícia de cerca de R$ 2.000. No recurso, alegou não conseguir mais exercer a profissão de forma plena depois do que aconteceu. Esse caso chamou muita atenção aqui em São Paulo na época. O fotógrafo trabalhava na cobertura de um protesto quando foi atingido no olho esquerdo por uma bala de borracha disparada pela Polícia Militar. Na primeira instância, o juiz havia negado o pedido em agosto de 2016, afirmando que o fotógrafo assumiu o risco do ofício ao se colocar entre os manifestantes e a polícia. Hoje, o recurso de Sérgio Silva foi novamente negado, agora por outro motivo. O relator, desembargador Rebouças de Carvalho, disse que não há como provar que o dano foi causado por disparo de policiais. No mesmo dia que Sérgio, outros 7 repórteres foram atingidos por balas de borracha, 2 deles no rosto, Rosiane. Um outro destaque dos corredores do poder aqui de São Paulo, a Operação Torniquete da Polícia Federal, que foi deflagrada hoje e investiga uma organização criminosa que atuou em São Sebastião, no litoral, entre 2009 e 2016. Era um amplo esquema de cobrança de propina que funcionou durante os 2 mandatos do
ex-prefeito Hernani Primassi, do PSC. De acordo com as investigações, os desvios ultrapassaram 118 milhões de reais. As apurações indicam que houve direcionamento de licitações, prorrogação indevida de contratos e pagamento por obras e serviços não realizados. Interceptações telefônicas mostram a participação de pessoas do primeiro escalão do governo, vereadores e servidores municipais. O prefeito seria o responsável por coordenar o esquema. Durante a operação, servidores públicos foram temporariamente afastados e 39 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em órgãos públicos, empresas e residências em São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, São José dos Campos e também aqui em São Paulo. Além disso, foi decretada a indisponibilidade de bens de 38 envolvidos, entre eles o ex-prefeito, familiares, ex-secretários, vereadores, servidores públicos e empresários da região. A Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo também participaram da operação, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. E agora vamos conferir destaques da Agência Brasil com Carolina Pimentel. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, o Juizado da Infância e Juventude de Goiânia determinou a internação por 3 anos do garoto de 14 anos que atirou contra colegas no Colégio Goiáses em outubro e acabou resultando aí na morte de 2 adolescentes e 4 ficaram feridos. A defesa informou que não vai recorrer dessa decisão. O garoto já está cumprindo medida socioeducativa e, por ser menor de idade, o caso dele está sob sigilo. Em depoimento, depois de ter cometido o crime, o garoto disse que atirou nos colegas por sofrer bullying e que se inspirou nos casos da escola de Columbine, nos Estados Unidos, e de Realengo, no Rio de Janeiro. Todas as vítimas tinham 13 anos de idade. Continuo falando aí de justiça porque o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje proibir o uso em todo o país do amianto do tipo crisotila, material usado na fabricação de telhas e caixas d'água. A decisão dos ministros foi tomada para resolver problemas que surgiram depois de uma decisão da Corte que declarou inconstitucional um artigo da Lei Federal 9.055 de 1995, lei que permite o uso controlado desse material no Brasil. Com essa decisão de hoje, tomada por 7 votos a 2, não poderá ocorrer a extração, a industrialização e a comercialização do amianto em nenhum estado do país. Em agosto, quando começou a julgar esse caso, 5 ministros do STF votaram pela derrubada da lei federal, mas seriam necessários 6 votos para que a norma fosse considerada inconstitucional. Por causa desse placar, esse resultado do julgamento acabou provocando um vácuo jurídico e o uso do amianto ficou proibido nos estados onde já não é permitido, como em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, mas permitido o uso onde não existe uma lei específica sobre o caso, como em Goiás, por exemplo, onde está localizada uma das principais minas de amianto do país. Volto com você, Rosiane. Obrigada. E outros detalhes você sabe. Pode olhar lá, agenciabrasil.abc.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta com outras notícias nos Corredores do Poder. Estamos de volta, eu sou Rosiane Kennedy, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. Já vamos conferir mais um destaque com Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil. Carol, uma das informações em destaque na agência foi uma votação referente a quem é da Justiça Eleitoral pode se candidatar. O que é que você traz de novidade para a gente? Bem, Rosiane, é o seguinte, o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que proíbe membros de partidos políticos de assumir cargos na Justiça Eleitoral caso tenham se filiado até 2 anos antes da posse. Essa proposta foi aprovada em segundo turno no Senado e agora segue para análise da Câmara dos Deputados. De acordo com a proposta, os integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, dos Tribunais Regionais Eleitorais e de juntas eleitorais não podem ter tido uma filiação partidária nos 2 anos anteriores à posse no cargo ou início do exercício da função. Ao justificar essa proposta, o senador Flecha Ribeiro diz que o objetivo é que os juízes eleitorais possam trabalhar com objetividade e segurança sem afinidades políticas. Agora eu vou chamar aqui a Daniele Popov, que está aqui ao meu lado, porque ela vai falar para a gente um pouquinho sobre novidades em relação ao programa de demissão voluntária dos servidores. Boa noite, Daniele. Oi, Carol, boa noite, obrigada.
Bom, será reeditada em janeiro a medida provisória 792 de julho de 2017, que criou as regras para o Programa de Desligamento Voluntário, PDV, a jornada de trabalho reduzida e a licença sem remuneração para servidores públicos federais. Para virar lei, o texto precisava ser aprovado em votações nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado em até 120 dias, o que não ocorreu. O texto perdeu a validade nesta terça-feira e deve ser reapresentado ao Congresso com as mesmas regras. O objetivo da MP é reduzir as despesas com a folha de pagamento dos servidores. Desde que foi criada, 240 servidores aderiram ao programa. 76 servidores aderiram ao PDV, 153 reduziram a jornada diária e 10 aderiram à licença incentivada. O número de adesões corresponde à expectativa do governo, segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ele afirmou que, durante a tramitação da medida provisória no Congresso, as condições originalmente propostas podem ser melhoradas. A expectativa do governo é que a economia com a medida em 2018 chegue a quase R$1 bilhão. Entre as regras propostas, a MP 792 instituiu incentivo de 1,25 salário por ano trabalhado para o servidor que quiser deixar o serviço público em definitivo. Segundo o Ministério do Planejamento, essa condição será mantida. Os requisitos para adesão ao PDV também devem continuar os mesmos. Não será permitida a participação de servidores em estágio probatório que tenham cumprido todos os requisitos legais para a aposentadoria e ainda aqueles que, na data de abertura do processo de adesão, estejam habilitados em concurso público para ingresso em cargo público federal. Bom, e após uma reunião hoje com o presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Planalto, o presidente do Sebrae, Guilherme Afife Domingos, disse que Temer garantiu que vai sancionar o refis assim que o projeto for aprovado pela Câmara e pelo Senado. O refis é o refinanciamento das dívidas de micro e pequenas empresas. Afife lembrou que essa questão, a necessidade de aprovação do refis, foi levada ainda em outubro para o presidente e que, naquela oportunidade, Temer afirmou que a votação tem o apoio do governo. Não de todo mundo do governo, mas tem o apoio do governo. O presidente do Sebrae falou também sobre a reforma da Previdência, o assunto aí da reunião com o presidente Michel Temer. A Afife afirmou que as entidades do setor de comércio e serviços vão apoiar a proposta pelo governo. Elas estão fazendo um esforço de comunicação para se comunicar com os deputados na sua base. Quer dizer, não é conversar em Brasília com o deputado, ele recebeu uma mensagem da sua base dizendo: pode votar a Previdência que nós damos apoio. Porque o medo do parlamentar é votar e ser criticado pelos adversários. E ninguém se manifesta a favor. Então, é um conforto que eles passam a ter para esse esforço da reforma previdenciária. Essas entidades aí, segundo a Afife, representam aproximadamente 5 milhões de pequenos e médios empresários. Rosiane, agora eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Quem também falou em reforma da Previdência hoje foi o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ele teve um encontro hoje pela manhã com vários jornalistas, falando da pauta do governo, e nesta conversa ele falou sobre a reforma, dizendo que não há mais espaço para mudar esse texto, que tudo que já tinha que ser concedido já foi. Confira. Nós já fizemos concessões muito grandes. Eu já disse que já fizemos concessões que representam cerca de 40% daquilo que era a proposta original, para preservar a reforma, para que ela tenha o efeito necessário. Nós entendemos que ela deveria ter guardado a corporificação inicial. Não foi possível. Chegamos no que é possível. Agora, novas concessões além do que já foram feitas, o governo não vê com possibilidade de fazer neste momento. Também nesta conversa, Eliseu Padilha falou sobre a relação do governo com o PSDB. Acompanhe o que ele disse. O PSDB tem os seus interesses políticos que está procurando preservar.
deverão ser preservados por ele. O PSDB não está mais na base do governo. A questão ministerial é uma questão do presidente da República. Ele poderá manter ministros do PSDB no governo, tendo o PSDB deixado de participar da base de sustentação do governo. E outra coisa é o presidente da República, na sua cota pessoal, resolver manter um quadro que circunstancialmente seja do PSDB no Ministério. Não vejo nenhuma incompatibilidade. O governo manifesta a confiança de que o PSDB vai votar, sim, a favor da reforma da Previdência, uma pauta antiga dentro da própria sigla, a favor da reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados. Por falar em reforma da Previdência, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai receber representantes de centrais sindicais para discutir pontos deste texto. Agora eu mudo de assunto. Mariana Jungmann tem notícia boa para a gente em relação a uma facilitação para a retirada, emissão dos passaportes. Rosiane, vai ser reduzido o número de documentos exigidos a serem apresentados ali na hora da entrevista para a retirada do passaporte. As pessoas não vão mais precisar levar até lá os documentos de quitação eleitoral, nem de serviço militar obrigatório e também o comprovante do pagamento da taxa. Mas olha, elas não estão isentas de terem esses documentos, não. É que o delegado, né, enfim, o agente que estiver ali fazendo vai poder consultar isso na base de dados do governo e não vai mais ser necessário, então, que seja apresentado esses comprovantes. Isso faz parte, Rosiane, daquele programa Mais Eficiência do governo federal, que visa aí desburocratizar alguns processos. Esse é um deles. Parabéns, viu? Desburocratizar. Eu consegui também. A gente fica ensaiando aqui para poder falar. Gente, com essas informações a gente vai encerrando o noticiário hoje aqui nos Corredores do Poder. Eu vou dar uma última informação que está lá na Agência Brasil. As escolas de samba do Rio de Janeiro vão receber 8 milhões de reais da Lei Rouanet. Amanhã a gente conta detalhes dessa boa notícia para vocês. Até amanhã a todos. Esperamos vocês. Boa noite, Mari. Boa noite, até amanhã.